paz do Senhor, filhos e filhas de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filho de Deus Oficial, tá? Vídeo sobre o nosso quadro novo, né? Hoje é o nosso segundo dia de quadro novo, vídeo de sexta-feira. Então eu já quero pedir o quê? Deixa o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e ativa todas as nossas notificações, que assim você fica ligadinho em todos os nossos vídeos, tá? O que vamos falar hoje? Como eu falei pra vocês, hoje eu vou estar falando de como que eu fiquei sabendo que eu ia se tornar líder, né? Que era algo que eu não esperava, que eu nunca tinha imaginado, né? E que teve um processo até pra eu se tornar, tá, gente? Então, vamos meio que contar desde o começo, né? Pra vocês entenderem. E claro, isso tudo pra que não deixa de ser o meu testemunho em relação a isso, ao que eu vivo hoje. Eu sou da minha igreja desde a infância, tá, gente? Eu cresci na minha igreja. Digo, na igreja em si. Eu já tive vários locais da minha igreja, mas na minha igreja eu cresci lá. Eu sou desde pequena, desde criança. E eu já passei por muitos líderes, né? E na época, quando me chamaram, o meu líder já não tava, né? A gente estava sem líder. A gente tinha passado por um momento sem líder. Então, a gente estava passando por um processo difícil. Eu tinha um grupo de quase 20 pessoas, onde, quando o líder saiu, né? O líder saiu, isso já foi um momento difícil, porque eu em si era apegada à minha liderança, né? Outras pessoas saíram depois da liderança, que também eu era apegada, que a gente tinha crescido tudo junto, desde pequeno. Então a gente era uma grande família. Então, eles saíram também, né? E ficou uma quantidade muito pequena de jovem e adolescente. Acabava em que eu tô com a alergia atacada. Então, ficou uma quantidade bem menor, tá, gente? Pelo menos de 20, ficou uns 9, mais ou menos. Sendo que ali eu via a necessidade de ter um líder novo. Porque não dá pra ficar jovem e adolescente sem líder, gente. Não dá. Porque aí fica, tipo, cada um jogado pro outro lado, cada um faz o que quer, e etc. Né? E até mesmo pra gente em sair das coisas ficava muito desorganizado. Precisava ter alguém ali liderando. Ainda mais jovem e adolescente, tá? Agora um barulho resolveu fazer. Aí, tá, né? A gente ficou um bom tempo sem líder. Eu até mesmo me sentia, às vezes, jogada. Tipo, não tem ninguém pra cuidar de mim. Não, tipo, cuidar de mim, porque eu já era jovem. Né? Eu já tinha uma idade avançada. Tipo, atualmente eu tenho 29 anos. Carinha de 16, 17. Vamos dizer assim. Mas eu tenho 29. E eu já vi a necessidade de ter alguém. Então, depois de um bom tempo, eu comecei a falar, tipo, não vai ter ninguém, jogando verde, né? Jogando verde. Mas eu não esperava o que ia acontecer. Aí, um belo dia, o pastor me chama pra conversar. Peraí. Pronto, tava esperando o barulho parar. Aí, num belo dia, o pastor me chama pra conversar. Eu fiquei, ai meu Deus, o que o pastor vai falar comigo? Eu não sabia que era sobre a liderança dos jovens. Eu não sabia, tá, gente? No dia, a filha dele me falou, pra quer conversar com você referente aos jovens, tá? Aí eu fui lá e busquei. Aí eu falei assim, acho que não. No começo foi assim, que eu pensei que uma pessoa teria que ficar, mas no final das contas não foi, né? Vamos dizer assim. Aí tá, né? Eu sentei, conversei com o pastor. Vem cá. Ele conversou comigo, disse em relação que tava precisando de alguém que ficasse à frente da liderança. E eu assim, misericórdia. Aí, tá, né? Aí eu conversei com o pastor. Antes de tudo,
quando eu era do grupo dos jovens, né, eu era aquela jovem que, não sei na sua igreja, coloca aqui embaixo. Na minha igreja, a gente vai em saídas. O que é saídas? É ir em outras igrejas para louvar, né? Tipo em festividade, em culto, para ajudar. Para ajudar outros jovens, né? E aqui na minha igreja tem isso. E eu era a jovem que não ia. Eu não ia. Por quê, gente? Não era porque eu não queria. Porque na época os meus pais eram separados. E até hoje são, né? E os meus pais não gostavam que a gente fosse em outras igrejas, porque era longe, etc. Então, como eu estou na casa dos meus pais, a gente obedecia. E isso era conversado com a minha liderança e eles entendiam, tá? Tudo isso era abordado com o meu líder, né? Até porque ele chegava até mim e falava, não vai pra sair? Eu falei, não dá pra ir e tal. Então ele já sabia. Então, eu, James, não me considerava um exemplo. Tá? Eu, James, não me considerava um exemplo, eu não me considerava um líder. E na minha cabeça, como que eu ia em saídas se eu não ia, né? Porque apesar da minha idade, antes de eu me tornar líder, eu também não ia, tá? Porque eu ainda moro na casa dos meus pais. E por ter essa rotina de não ir, eu já não ia mesmo. Então eu não me considerava um exemplo. E eu falei isso, pastor, tá? Eu falei, pastor, primeiramente de tudo, a gente conversou, eu falei referente a isso e outras coisas mais. Aí o pastor falou que queria me colocar. Apesar do que a gente tinha conversado, ele falou que ele queria colocar, que ele tinha peço uma orientação a Deus, etc. Eu falei, tá, vamos lá. Eu vou orar. Eu não vou aceitar logo de cara, né? O Senhor tá me fazendo um convite. Eu não vou aceitar logo de cara, tá? E apesar dele ser o pastor da igreja, tá, gente? Por quê? Eu queria que Deus falasse comigo. O islamismo é pra você ser líder dos jovens. Por quê? Eu não queria ser um buraco. Por que buraco? O jovem já tinha passado por um bom tempo sem líder. Tinha jovem que estava desanimado. Tinha jovem que queria sair. Eu já tinha pensado em sair, tá? Tô sendo bem sincera. Eu já tinha pensado em sair daquela igreja pra ir pra outra. Tinha jovem que não tava mais ligando. Tinha jovem que não vinha. Tinha jovem que não tava nem aí, né? Por tudo, gente. Tinha acontecido muita coisa. Além do que eu falei, tá? Ainda mais, o interior dos jovens estavam abalados. Estavam, sim. A vizinha, né? Para de fazer barulho, que eu tô gravando o vídeo. Aí, eu não queria ser um tampa-buraco. Jovens, vem aqui e fica aí, porque não tem mais ninguém pra colocar. Eu, James, não queria isso. Até porque, se eu fosse pela minha pessoa humana, não daria certo. E eu mesma poderia tirar mais jovens. Ou então eu mesma desistir do meio do caminho. Tá? Então, eu pedi um mês. Ô, Batuque. Eu pedi um mês. Eu falei, pastor, eu quero um mês. Em um mês eu vou estar orando, em um mês eu vou te dar uma resposta. Tá? Eu falei assim. Até porque tudo que eu faço na minha vida, eu oro. Tá? Eu sou esse tipo de pessoa. Se é na minha vida espiritual, se é na minha vida sentimental, se é na minha vida profissional, eu oro. Tá? Então eu pedi. Gente, foi fácil? Não foi. Ai, abafem o barulho, gente. Pessoas vinham falar assim, Islamismo, você ainda não aceitou? Eu falei, não, Jesus não falou comigo ainda. Tô esperando uma resposta. Eu quero que Deus venha falar comigo. Eu preciso que Ele fale comigo. Geralmente é isso. Até porque, gente, ser líder de jovem adolescente não é fácil. Ser líder já não é fácil. Imagine de jovem adolescente no mundo de hoje, tá? Por quê? Porque tão rebelde. Não, parecem que não vem a importância, né? Que foi o que a gente falei do outro quadro. A importância de estar na igreja. É uma idade difícil
difícil de se lidar. Eu sou jovem, né? Jovem, mas não tenho tanta paciência assim. Mentira, eu tenho muita paciência. Nem tanto, mais ou menos, né? Cuidar de pessoas, aquelas pessoas que estavam ali, que iriam vir, eu ia ser cobrada por elas, né? Não é uma coisa fácil, gente. Foi um processo. E realmente não sabia o que fazer. Não era algo que eu, Islamita, esperava. Não era algo que eu tinha imaginado. Eu nunca imaginei ser líder, gente. Nunca. Até porque, como eu falei com vocês, eu não me considerava um exemplo. E eu falava isso com Deus, Deus, eu não me acho um exemplo, né? Pra mim, a pessoa teria que já ser um exemplo já. Eu não estava sendo um exemplo. E eu orei por um mês. Apesar de muitas pessoas virem falar, você ainda não aceitou, eu queria que Deus falasse comigo e pronto, acabou. Eu só iria aceitar se Deus falasse comigo. E num belo dia, eu tirei na palavra, então o local não vou falar porque é algo pessoal meu, né? Aonde foi dito. E Deus falou comigo que era para eu aceitar. Eu li a palavra e dentro de mim falou que Deus estava me dando aquilo para eu cuidar. Eu já tenho 4 anos na liderança dos jovens. Você fala assim, Lamis, nesses 4 anos você já quis desistir? Desistir? Já. Você já quis pegar as coisas e deixar pra lá? Já. Gente, ser líder não é fácil. Tá? Mas assim, eu orei. Eu esperei um tempo. Deus me deu a resposta. E eu obedeci. Tá? Ela me queria ser líder. Não. Tá? Eu vim porque Deus falou comigo. Assim, no começo foi muito difícil, gente. Eu era jovem. E claro, eu passei por processos para estar na liderança. Isso vai ficar para um outro vídeo, tá? Eu depois entendi o processo porque eu estive passando por certas coisas para estar onde eu sou, para estar onde eu estou hoje, para ser essa pessoa que eu sou hoje, né? Sei que Deus tem muito mais o que muito mais o que fazer comigo lá na liderança. Não é fácil. Ajudem os seus líderes. Ajudem, se unam a eles. Porque muitas das vezes a gente ajuda, precisam de ajuda. A gente dá uma palavra, precisam de uma palavra. A gente ora por você, precisam que ore por nós, né? Porque o líder em si, ele a todo momento tem que estar ali para a obra. Não é uma vida fácil ser líder. A todo momento você tem que estar atento, tem que buscar coisas novas, buscar por si próprio. Muitas das vezes eu deixo de buscar por mim para fazer as outras coisas. Isso é uma coisa que um líder faz. E realmente acontece, né? E até porque eu tenho outras coisas na igreja também para fazer. Então o que eu quero dizer com isso? Quando alguém for dar algum cargo, for dar algo para você, colocar você no carro, ore, né? Peça a resposta de Deus. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Tem muitas pessoas que falam assim, Deus não responde mais. Responde sim. Ele me respondeu, né? Então, peça a Deus uma resposta. Porque às vezes, se você for pela sua vida humana, você pode cair, dependendo do que seja, né? E eu sei que se Deus me der uma resposta, e eu sei que era para estar à frente, eu sei que Ele vai estar comigo. Se Ele está comigo, as coisas vão dar certo. Se eu e Lamis for sozinha, só por mim mesma, as coisas vão dar erradas, tá? Então, essa foi a minha trajetória, né, de como me tornei líder, como Deus me respondeu. Eu não falei um versículo porque é algo pessoal meu, mas foi um versículo da Bíblia, tá, gente? Ele falou diretamente, né? O contexto em si do versículo foi que ele estava me dando algo, e que esse algo era para eu cuidar, tá? Então ali eu vi a resposta. Cheguei até o pastor e falei assim, pastor, estou aceitando um cargo de liderança, porque o Senhor me confirmou. E dali ele apresentou a igreja, a gente orou, né? E ali eu me pus na disposição de Deus, né? Então, quando
Enquanto não, né? Tudo que você fizer na sua vida, peça a orientação de Deus. Isso é de suma importância, tá, gente? Não digo só apenas em cargo de igreja, em tudo na sua vida. Peça a orientação de Deus. Peça a resposta de Deus, tá bom? Então é isso. Deixa o seu like aqui embaixo. Envie, gente, esse vídeo pro seu líder, para os jovens, para os adolescentes, porque vamos estar falando sobre temas de jovem e adolescente, celular, redes sociais, como um adolescente, um jovem precisa buscar a Deus, como ter necessidade de ter um jovem na igreja e muito mais, gente. Vamos estar colocando aqui no Filho de Deus Oficial. Então eu já peço que compartilhe esse vídeo, mande no WhatsApp da igreja, no WhatsApp dos jovens, porque eu sei que tem, manda pelo Instagram, mande para os seus jovens, que vamos estar abordando esses temas aqui para os seus líderes. E comentem aqui embaixo, gente, se você é líder de jovem, se você é líder de adolescente, né? Se você está à frente de uma liderança, como foi o seu processo? Coloque aqui embaixo que eu vou estar lendo. Eu amo a interação de vocês, tá? E deixa no seu like, é de muita importância, tá, gente? Se inscreva no canal aqui embaixo e ative todas as nossas notificações. Sai vídeo no canal terça e sexta, tá bom? Beijos, eu amo vocês e saiba que Deus também ama, tá bom? Beijo.